assistiu a abertura das Olimpíadas de Paris? A abertura tem repercutido bastante pelo mundo todo e nas redes sociais também. Nesse trecho nós vamos te mostrar o tema abordado no vídeo de hoje. Oi pessoal, eu sou a Bia. E eu sou a Estela. E antes de começarmos esse vídeo, eu vou explicar pra vocês a importância da abertura dos Jogos Olímpicos. Normalmente, quando um país é escolhido para ser o anfitrião das Olimpíadas, eles precisam pensar primeiramente na abertura e na imagem que eles vão passar para o mundo. Na abertura, eles precisam mostrar primeiramente a cultura local, que é representada pela história do país, os valores e as tradições também. Também precisa ser incluída e citada a unidade global, que é a união e a paz entre as nações. Mesmo que eles estejam disputando por uma medalha, pelo primeiro lugar, eles precisam mostrar também o espírito olímpico, que é, normalmente, a perseverança dos jogadores, dos atletas que estão ali. Também foi citado nas aberturas dos jogos a Santa Ceia, como eu mostrei no começo do vídeo. E por que é importante para o cristianismo a Santa Ceia? Porque foi o momento da última refeição de Jesus, onde ele reuniu os seus para poder celebrar e também poder ceiar com eles. Ele instituiu na ceia a Eucaristia, que é representada pelo pão e o vinho. O pão como um corpo de Cristo e o vinho como o sangue. A Santa Ceia é uma lembrança do sacrifício que Jesus fez. E muitos dos cristãos utilizam esse momento para se reconectar com Jesus e também se reunir ali com os seus para fraternização e união. E por que esse momento tão respeitado pela comunidade cristã foi representado nos Jogos Olímpicos pela comunidade LGBTQIA+. Segundo fontes, que eu estava lendo aqui, os organizadores, eles quiseram simbolizar a união de diferentes culturas em um evento global. A escolha de representar a Última Ceia foi vista como um símbolo poderoso para destacar essa mensagem. A Última Ceia, ela é um símbolo poderoso, né? Porque, como eu disse, Jesus chamou os seus para poder fraternizar essa união. E é o que o cristianismo prega. União, aceitar o próximo como ele é. E eu não entendi porque o deboche da comunidade LGBTQIA+, fazendo uma passarela, na minha opinião, foi um tom de deboche desnecessário, sem senso, e que sabiam que afetaria, assim, muitas religiões que agregam o cristianismo e também afetaria parte do mundo, né? Várias pessoas aí revoltadas com a situação. Soou como um tom de deboche, na minha opinião. Eu acho que eles quiseram passar uma mensagem e acabaram passando outra. Eles quiseram mostrar diversidade, aceitação da comunidade, porque é o que eles buscam, né? Eles buscam aceitação, a comunidade LGBT. E a forma que eles quiseram mostrar isso foi desrespeitosa, porque eles pegaram uma coisa muito importante para o cristianismo. E o cristianismo, eles zelam muito a Última Ceia, né? E pegar isso foi o que mexeu com o mundo, né? E também não tem como achar ruim as críticas vir, né? Eu acho que até porque eles tinham entendimento, né? E de quem foi a ideia de agregar a Santa Ceia nos Jogos Olímpicos representado pelos LGBTQIA+. Então, como eu disse, foi uma ideia dos organizadores, né? Uma ideia de passar uma mensagem, acabaram passando a mensagem errada. Só que, na maioria das vezes, o presidente do país, ele pode ser consultado para ele aprovar se a apresentação tá boa, se pode ser falado sobre aquilo, querendo ou não, né? É a imagem daquele país que vai ser mostrado para o mundo inteiro. Então, ele tem que estar a par do que vai ser mostrado, né? Então, assim, eu acho que foi mais para causar esse impacto. Eles sabiam que ia causar. E foi vergonhoso, na minha opinião. E desrespeitoso. Não vou dizer, porque a gente tem mania de culpar um lado só. Não vou dizer que as drags e a comunidade que ali estavam presentes não sabiam do impacto que ia causar e não sabiam do que elas estavam fazendo e a mensagem que elas estavam passando. Mas a gente tem que ver também qual é a outra parcela de culpa. Quem tá pagando a outra parcela? Quem que organizou? Porque elas são contratadas pra estar ali. Elas não tiveram essa ideia sozinhas. Não adianta a gente ficar julgando só esse lado, jogando pedra só nesse lado, sendo que por trás delas tem um ataque próprio, né? Para a igreja, né? Eu achei desrespeitoso, na minha opinião, porque homofobia, por exemplo, é crime hoje em dia, né? Nós não podemos desrespeitar, né? É um crime e é correto ser um crime, né? Você pode responder
pelo aquele preconceito que você fez com alguém da comunidade LGBTQIA+. E por que não respeitar as religiões e os valores dos cristãos? A intolerância religiosa, ou às vezes um desrespeito, também é um crime. Sim. E eu não entendi, tipo, literalmente, a comunidade LGBTQIA+, ela precisa ser respeitada, e a grande parcela prezam por esse respeito, né? Mas não precisa ficar atacando ou desrespeitando outras pessoas para demonstrar esse poder, essa grandeza. Eu entendo muito que é muito difícil e que eles enfrentam diversos problemas. Muitas pessoas até matam LGBTQIA+, por conta de preconceito, né? Mas é o extremismo, né? Aquela forma de você não aceitar aquilo. E eu acho que ele, por muitas partes, são extremistas também. E como Jesus mesmo citou na Bíblia, atire a primeira pedra quem não tem nenhum pecado, né? O cristianismo, ele abraça todo mundo, todas as comunidades, não só as LGBTQIA+, muitas outras religiões também agregam o cristianismo nela. Na minha opinião, na minha profunda opinião, foi desrespeitoso como uma forma de extremismo do lado LGBTQIA+. Para eu poder me mostrar poderoso, eu preciso desrespeitar valores de outras milhões de pessoas. E como eu tava falando, eles procuram muita aceitação, eles lutaram muito para serem aceitos. É óbvio que hoje em dia é muito diferente. A maior parte do mundo aceita, respeita, ok. Só que eles ainda querem mostrar isso muito pro mundo. E eles não sabem uma forma certa de representar isso. Eles não conseguiram respeitar a religião das pessoas, eles não conseguiram respeitar as diretrizes da abertura e várias outras coisas que foram violadas. Se eu não me engano, que eu tava vendo o vídeo, tinha até uma criança no meio. Assim, pode ser que a criança não entenda o que tá acontecendo, só que só de ter uma criança, acho que já passa uma mensagem errada do que eles queriam passar. E aí eu fui pesquisar também o que o Papa achou dessa situação toda, qual foi a declaração dele, né? E eu vi no Vaticano News, que vou colocar a notícia para vocês, os bispos franceses deploram cenas de zombaria do cristianismo na abertura dos Jogos Olímpicos. Aí tá, em um comunicado de imprensa publicado no dia seguinte à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, que teve lugar na sexta-feira, 26 de julho, a Conferência dos Bispos das Franças saudou os momentos maravilhosos de beleza e alegria, ricos de emoções, e ao mesmo tempo que se dirigiram ao seu pensamento aos cristãos que em todos os continentes foram feridos pelo excesso e provocação de certas cenas. Ninguém consegue respeito desrespeitando. Você não termina uma briga brigando mais ainda, né? Tipo assim, você começa uma briga pra acabar com ela, você só bate, né? Não existe isso. Se você quer ser respeitado, você tem que demonstrar respeito, né? Demonstrar de outras formas. Sim. Na minha opinião, é isso. Na minha opinião, eu acho que eles foram... Eu acho que eles representaram errado e eu acho também que eles foram vítimas, de certo modo, eu acho. Não falo dos organizadores, falo da comunidade LGBT, foram vítimas da organização da abertura. Eles quiseram representar a união do mundo, a diversidade, só que eles acabaram fazendo isso de forma totalmente desrespeitosa, desrespeitando totalmente os cristãos. E uma comunidade, né, que agrega a comunidade LGBTQIA+. Nós precisamos, mesmo que nós não concordamos com aquela pessoa, mas nós precisamos respeitar, né? Isso vale para as duas partes, vale tanto para os cristãos, tanto para a comunidade LGBTQIA+. Eu deixo, assim, meus profundos sentimentos, porque eu também faço parte da comunidade cristã, e, assim, achei desrespeitoso de tal forma de demonstrar poder atingindo uma comunidade que abraça essa causa, assim. Viemos trabalhando muito nisso ao longo dos anos, né? E vir com esse momento deboche, desrespeitoso, eu acho que é jogar, assim... aquele joguinho de tirar uma peça, é você tirar uma peça dessa construção, que é o mais importante, é o respeito. E aí cai toda a muralha. E por que eu também tô falando de ver os dois lados? Já que eles citaram a Santa Ceia, eu queria lembrar quem mandou os soldados humilharem Jesus no dia da crucificação. Pôncio Pilatos. Ele mandou, foi a mando dele. Os soldados fizeram tudo aquilo, humilhou Jesus publicamente, e mais uma vez Jesus foi humilhado publicamente, porque para mim essa abertura foi uma humilhação a Jesus. E lá, muita gente criticou aqueles soldados, né, pela atitude deles, de estarem ali humilhando Jesus na hora da crucificação. E agora, muita gente tá julgando apenas os drags que estavam ali fazendo a abertura. Mas quem mandou?
Porque eles simplesmente não chegaram e falaram assim: olha, pessoal da organização, nós da comunidade LGBT chegamos aqui com uma ideia pra fazer na abertura, podemos? Então a organização, né, teve essa ideia, convidou essas drags, pediu autorização do governo, porque é a imagem do país que vai ser mostrada ali. Então, assim, por trás de tudo aquilo, teve uma pessoa organizando, entendeu? Teve toda uma equipe, então a gente não pode julgar. É aquela questão de atire a primeira pedra quem nunca errou, né? Também. A gente não pode julgar só a comunidade LGBT, porque tem toda essa coisa por trás também. Então a gente tem que pensar muito nisso, pensar muito também. Cobrar os representantes do Assim, país, igual os cristãos. Muitos cristãos acham desrespeitoso, alguns cristãos não, uma pouca parcela. Às vezes na comunidade LGBTQIA+, tem muitos cristãos e alguém também às vezes pode ter discordado, né? É normal. Será que aquilo me representa? Então, assim, muitas vezes nós temos que olhar para um todo e ver que modo que nós podemos ser respeitados, né? Conseguir respeito com respeito. Vou citar uma coisa aqui que eu acho que não tem nada a ver, mas é que a Santa Ceia, no caso, ela já foi. Algumas outras comunidades já tentaram representar de algumas outras formas. Tipo assim, colocaram também na imagem todos negros, também já colocaram todos mulheres. Só que não foi de forma desrespeitosa. Eles estavam ainda com as mesmas vestes, a mesma ideia de representação. Só que dessa vez, na abertura, o que está sendo pautado foi o desrespeito das vestes, dos gestos deles também, porque acho que na mesa, se eu não me engano, tinha uma imagem lá, né? Eu acho que eles quiseram representar Deus, e aí era um homem todo de azul. Então, assim, já tiveram outras leituras da pintura da Última Ceia, só que não foi desrespeitoso. Então, por isso que não foi aquela coisa de, nossa, que aquele grande impacto. Acho que se você não quer ser atacado, não ataque. É simples. Todo mundo tem uma opinião, é normal. Nós temos nossa opinião, você tem sua opinião, quem participou ali do movimento também tem uma opinião. Assim, nós precisamos sempre respeitar todas as opiniões. Eu tenho minha opinião, às vezes eu não concordo com o que você faz, mas eu respeito, poxa, é normal. Nós pregamos isso. Então, e agora assim, eu quero esperar também a opinião do Papa sobre isso. Eu quero a declaração também. Porque quero. O Papa é uma pessoa que nós podemos tirar aqui. Recentemente, o Papa ele deu vários posicionamentos a favor da comunidade LGBTQIA+. E como será que ele vai ver toda essa situação? Eu tô ansiosa pela declaração do Papa como um representante aí dos cristãos também, assim, né? É isso, pessoal. Comente aqui, né, o que você acha, deixe seu comentário, sua opinião, respeitosamente. É claro, vamos respeitar todas as comunidades. Todas as religiões, as comunidades, vamos respeitar. Coloca aqui nos comentários o que você acha. Já se inscreve também no canal, curte esse vídeo se você chegou até aqui. E compartilha também o nosso vídeo, viu? Exato. Com seus amigos. Compartilha ideias aí com seus familiares também. Ative os sininhos também para você receber as notificações e quando postarmos vídeos novos. Toda semana a gente vai tentar postar aí alguns vídeos para vocês. E ainda mais quando assuntos importantes como esses repercute, né? Pelo mundo aí, qual a opinião e o que nós achamos, né? Sim. Então é isso, pessoal. Siga-nos nas redes sociais também. É muito importante para vocês acompanhar nosso dia a dia lá, porque às vezes a gente demora um pouquinho para postar a nossa opinião aqui no YouTube, mas lá já sai rapidamente, já né? Sai. Nas outras redes. E é isso o vídeo de hoje. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Roda a vinheta. Vai.